Olá pessoal, Rafael Veloso aqui da Cão Mais Saudável, e no vídeo de hoje eu queria falar a respeito de um tema que eu levantei para reflexão no meu Instagram, que foi o seguinte: eu perguntei lá por que será que metodologias de adestramento tradicionais que utilizam o medo e a coerção para educar os cães ainda fazem tanto sucesso hoje. E foi bacana porque várias pessoas foram me respondendo e eu concordo com várias dessas respostas, que eu acredito que são um dos principais motivos para essas metodologias de adestramento ainda fazerem muito sucesso hoje. E um dos motivos que mais apareceram lá nas respostas foi com relação à velocidade, né? De apresentar resultados rápidos utilizando o medo e a coerção, se comparado a realmente ensinar o cão a fazer alguma outra coisa. E o pior de tudo é querer resultados rápidos a qualquer custo, né? Independente da consequência que isso vai trazer para o seu cão e se realmente isso vai resolver ou não a longo prazo, mas tá preocupada porque de imediato costuma funcionar, algumas vezes ainda, né? Outro motivo que apareceu lá que eu acho que é importante salientar também é com relação à questão cultural, né? Porque a punição e a coerção e utilizar o medo para ensinar as coisas está muito enraizado na nossa sociedade. Então meio que a sociedade tenta impor isso na gente, ensinar a gente através da punição, né? A gente pode identificar isso no próprio trânsito. Se a gente faz algo de errado, se a gente excede o limite de velocidade, a gente é punido através de uma multa. Na escola, a gente vê também isso, que se a gente responde errado, se a gente não sabe sobre determinado assunto, não estuda direito, a gente é punido com notas baixas, a gente é ameaçado a ser reprovado. Então meio que a gente só está perpetuando aquilo que a gente aprende, né? A gente só está passando para frente, transferindo isso na educação dos nossos filhos e dos nossos cães, algo que fizeram com a gente, né? Utilizaram da punição, da coerção, do medo para tentar ensinar a gente alguma coisa, e a gente meio que só está reproduzindo isso com os outros. E aí no livro lá, Choque de Culturas, a Jen Donos traz um exemplo bem legal, que é a respeito do radar de velocidade. Apesar da gente viver numa sociedade punitiva, o mais insano é que a gente mesmo sabe que não é tão efetivo utilizar a punição para ensinar algumas coisas. A própria multa de trânsito, ela não se mostra tão efetiva, porque inclusive tem um relatório da CET de São Paulo, né, Companhia de Engenharia de Tráfego, e lá eles falavam que mais da metade dos motoristas que foram multados naquele ano do relatório eram motoristas reincidentes. Ou seja, mais da metade dos motoristas estavam sendo multados pela segunda vez ou mais, né? E aí a gente precisa analisar que se realmente a punição ensinasse fosse efetiva, não precisaria de uma segunda multa, né? Bastaria a primeira. Só que o próprio relatório da CT mostra que não, mais da metade eram todos reincidentes, né? Então isso mostra pra gente que tem algo de errado nisso. O problema disso, na verdade, é o seguinte, e aí a Jen Donos fala lá que o que o radar de velocidade ensina a gente? Na verdade, o radar de velocidade ensina a gente que é perigoso quando a gente está se aproximando de um radar e é seguro quando não tem presença do radar, quando a gente acaba de passar. Então a gente acaba aprendendo a ser mais esperto da próxima vez, reduzir a velocidade quando estiver chegando, se aproximando do radar, e depois voltar a acelerar. E o pior é que depois de algum tempo, pode ser que nos próximos dias, depois que você levou uma multa, você reduza, anda mais devagar. Mas depois de um tempo, você meio que acaba esquecendo isso, né? Acaba meio que perdendo o efeito dessa punição e você volta a acelerar. Tanto é que grande parte das multas de trânsito numa cidade é por excesso de velocidade, e a maioria delas sendo motoristas reincidentes. Então, o que isso tem a ver com resultado rápido e ser cultural, né? Está enraizado na nossa sociedade e parece ter um resultado rápido porque logo na sequência da multa, depois que a pessoa é punida, esse comportamento tende a diminuir, ou seja, ele tende a reduzir a velocidade e não exceder mais o limite de velocidade. Então, aparentemente, teve um resultado rápido, que logo na sequência ele diminui esse comportamento, depois de um tempo esse comportamento volta a surgir, né? Então, se a gente for analisar em médio e longo prazo, esse tipo de educação, se é que a gente pode chamar de educação, não é efetivo, né? E eu já falei um pouquinho a respeito disso, eu já fiz um vídeo falando a respeito de punições e o que é uma punição positiva e negativa. Então, se você não viu esse vídeo ainda, olha aqui embaixo na descrição desse vídeo que eu vou deixar o link. E nesse vídeo eu falo que para uma punição realmente ser efetiva, ela tem que cumprir 4 critérios, que ela tem que ser forte e traumática, então talvez a punição ela não tenha sido severa o suficiente. Ela tem que ocorrer 100% das vezes, e isso é muito difícil de gerenciar, né? Porque dificilmente você vai conseguir punir uma pessoa 100% das vezes quando ela faz algo de errado. Ela tem que ser impessoal, no caso do radar ela é impessoal, né? Ela não está relacionada com uma pessoa específica, no caso o agente de trânsito, mas ela está um pouco relacionada com um ponto específico, que é o radar, e ela tem que ser imediata, né? Então o radar ele cumpre a função de ser imediato, talvez um pouco de ser forte e traumático, e teoricamente era para cumprir a questão das 100% das vezes, mas 100% das vezes naquele local, né? Nos outros locais não funciona. Então, talvez por isso não seja tão efetivo. Mas existem diversas consequências também de se utilizar uma punição forte e traumática, né? E 100% das vezes. Então, eu não vejo que seja por aí o caminho. Outra questão importante também que levantaram lá é com relação à falta de informação. Talvez o adestramento positivo não seja tão bem difundido
quanto o adestramento tradicional, e isso se deve um pouco pelo sucesso de alguns adestradores que surgiram aí na TV, tanto na TV nacional quanto na TV internacional, e aí as pessoas acabam confiando nos profissionais, e realmente, a gente tem que confiar no profissional que a gente está contratando, naquilo que ele está falando, porque teoricamente ele estudou para aquilo, ele tem que saber mais a respeito desse tema do que a gente, né? Não faz sentido a gente pagar alguém para a gente ficar falando para a pessoa que a gente está pagando o que ela deve fazer, ao invés dela dizer o que a gente tem que fazer, né? Mas a gente tem que tomar cuidado também para não seguir cegamente a orientação de alguém, sem questionar um pouco, sem tentar conversar com a pessoa, ver os motivos e as razões de ter que fazer isso. E pensar também, né, gente? Porque se um profissional fala que você tem que estrangular o seu cachorro, dar trancos na guia, quando ele vê outro cachorro e começa a latir, você tem que pensar, né? O que está acontecendo? Por que o seu cachorro está latindo? Ele está se sentindo desconfortável naquela situação, ele tem medo do outro cachorro se aproximando e quer afastar. E aí você começa a dar trancos no cachorro, enforcar ele, estrangular ele. Será que isso realmente vai ajudar, né? A ideia do tranco é tentar suprimir o latido, não resolver o problema do cachorro, que é o medo. E no caso você acaba piorando ainda mais, porque já não gosta do cachorro e quando ele vê outro cachorro ele começa a ser estrangulado, vai receber trancos, broncas, e aí isso piora ainda mais, né? Pode ser que na hora ali pare de latir porque ele fica com medo de você. Além de estar com medo do cachorro, ele fica com medo de você, para de latir, resultado rápido, mas a longo prazo ele vai voltar a latir, ele vai ser traumatizado ainda mais, vai ter medo de você, só que mesmo assim ele não vai aguentar, vai explodir e pode inclusive ir em cima de você, né? Outra questão que levantaram lá também é com relação a as pessoas se sentirem mais poderosas, tem a questão do ego, né, de se sentir maior e mais poderoso que o cachorro, meio que mandar nele, e por ser um comportamento autorrecompensador, né? Recompensa o tutor que pune o cão. Porque normalmente quando que a pessoa costuma utilizar a punição? Quando o cachorro faz algo de errado que ela não gostaria, né? Errado na visão da pessoa e não do cachorro. Eu já falei que o cachorro não tem certo e errado, e sim seguro e perigoso. E aí o cachorro fez algo que a pessoa julga que foi errado, ela se sente frustrada, né? Ela fica nervosa porque ela imagina que o cachorro já sabe o que tem que fazer e ele não está fazendo. Aí ela vai lá e pune o cachorro para meio que aliviar essa frustração dela, né? Como descontar a frustração em cima do cachorro. E aí, como algumas vezes de imediato costuma funcionar, isso acaba recompensando ela, né? Ela se sente recompensada porque ela vê que funcionou na hora, aliviou um pouco essa frustração dela, e aí ela tende a repetir isso, né? E aí a gente entra na parte do condicionamento operante do tutor, que ele foi recompensado por punir o cachorro e aí vai aumentar a frequência dessas punições. Vai começar a punir cada vez mais, porque ele sabe que teoricamente funciona. Gente, condicionamento operante lá funciona com a gente também, tá? Não é só com cachorro, não. A gente é recompensado e punido, e aí o nosso comportamento aumenta de frequência ou diminui. E por último, eu achei legal uma questão que falaram da humanização, né? E a Jean Donos, no Choque de Culturas, ela fala bastante a respeito disso, que ela compara lá que as pessoas ainda têm aquela visão do mundo Disney, o mundo de Walt Disney, né? Que é da Lassie, daqueles cães que são super inteligentes, leais, e são praticamente humanos em formato de cães, né? E isso é muito perigoso, né, gente? Porque entra naquela questão de moralidade em cães, as pessoas acham que o cão tem moral, então a gente entra naquela... Então você já deve ter ouvido aquelas frases de que, meu cachorro ele sabe que não pode fazer aquilo, mas fez mesmo assim, ou então ele faz por birra, faz pra me provocar, ele sabe que não pode fazer, mas ele tá fazendo isso só pra me provocar, ou então o cachorro faz isso por vingança, por ciúmes, por inveja, sei lá o que for, que tipo de sentimento complexo que a pessoa atribui ao cão, né? E isso é muito perigoso e a gente chama isso de humanizar um cão, que é atribuir emoções e sentimentos humanos aos cães. Os cães têm sentimentos, né? Eles são animais sencientes, mas eles não têm sentimentos tão complexos como os nossos, né? Essa questão de vingança, inveja, ciúmes, a gente tem que tomar muito cuidado porque não é bem assim com os cães, né? Só que o problema é que quando a gente pensa dessa forma, a gente fala que o cão ele sabe que não pode fazer e faz mesmo assim, aí sim a gente entra com a punição, porque a gente está punindo o nosso cão, porque ele sabe que não poderia fazer, está fazendo para me provocar e ele deve ser punido. Mas não é por aí, né, gente? O cão ele não pensa dessa forma, ele não sabe. Eu já falei aqui que não tem a questão do certo e errado, né? O cão não tem moral para conseguir discernir o que é certo e o que é errado. E na maioria das vezes a pessoa nem ensinou o que é o certo, como que ela quer corrigir, quer punir o cão. Ela acha que o cachorro sabe o que é o certo, mas na verdade não, né? Ele só entende o que é seguro e perigoso. Mas então é isso, gente. Eu queria agradecer aqui todo mundo que participou lá da pergunta, né? Respondendo e dizendo quais são os motivos que elas acreditam que as pessoas ainda utilizam muito a punição, o medo e a coerção para ensinar os cães. E tá aí o vídeo atendendo o pedido de 96 pessoas que votaram lá na enquete pedindo por esse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e possa ter esclarecido algumas dúvidas. E se você gostou, não deixe de dar um like nesse vídeo, compartilha com os amigos que talvez tenham essas dúvidas também e não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Cão Mais Saudável lá no Facebook, no Instagram e no YouTube, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.